evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo de número 5. O verso é de número 13. Mateus 5:13. Estou sentindo muito forte a presença de Deus. Mas tem uma guerra instaurada aqui neste ambiente, porque o diabo não quer soltar o que é seu. O diabo não quer soltar o que é seu. Só que Deus pelejou pela fé, pela graça. Nós não merecemos estar aqui, nada disso, mas Ele quis nos dar. Se você veio ver homem, se você veio ver dom, você vai ficar decepcionado. Deus vai te mostrar algo muito melhor e maior, que é o amor e a graça dEle. Ele quer que você enxergue só Ele agora. Diz assim: vocês são o sal? O sal? Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para mais. Não serve para mais? Meu Deus. Israel, pode sentar. Em Israel, aonde? Tem uma época do ano que neva, faz neve. Fala comigo, neve. E esse texto, a qual está relatado em Mateus, é uma ocasião que ocorre em Israel por parte dos judeus. Quando a neve desce, quando há nevada, o acesso fica difícil, não fica? Escorrega sim ou não? O gelo escorrega? Escorrega? Os sacerdotes daquela época pegavam o sal, a qual já estava estragado, não servia para nada, e armazenava. E no tempo de nevada, eles jogavam o sal no gelo na entrada do templo, e as pessoas pisavam, o gelo derretia, elas não escorregavam. Deus está colocando sal na onde o diabo queria que você escorregasse. O sal é sal, poderoso é Deus, mas Ele pegou de um elemento, não como amuleto, mas como ato profético, para potencializar a sua fé. Ele poderia ter escolhido açúcar, Ele poderia ter escolhido farinha de mandioca, mas o sal tem um significado profético. Quando eu relatei o livro de Mateus, capítulo 5, no verso 13, Jesus já fala: vocês são o sal da terra. Eu não posso introduzir um ato profético sem chamar à existência a importância do sal. O que o sal faz? Eu andei pesquisando, o sal tem mais de 14 mil utilidades. Quantos? Não é 2 não, 14 mil. 14 mil utilidades. E Jesus, Ele é supremo. Quando Ele veio em terra, Ele falou muito por parábolas, e associava coisas da terra, para a gente ligar no céu, para entender, porque as coisas dos céus, é aquilo que Paulo falou, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Então o homem tinha que entender a linguagem de Deus, ele tinha que associar coisas aqui embaixo, quem está entendendo? Para que a comunicação entre céu e terra ficasse completa. Quem está entendendo? É mistério. E ele vai pegar coisas que você vê, coisas que você conhece, senão você não vai entender nada. Quem está entendendo? Então o que Deus fez? Jesus, quando Ele relata essa ocasião que aconteceu em Israel, Ele estava falando para os discípulos dele,
que o sal, se não for para temperar, de nada serve, é lançado fora. E ele falou comigo assim, ó: eu chamei vocês para ser sal da terra. Por que sal da terra? Porque o sal é o que tempera. Amém? Tudo em excesso diante da vida do crente ou do ímpio faz mal. Quando você coloca sal demais, estraga a comida. Quando fica sem sal, estraga a comida. Jesus está mandando uma mensagem para mim e para você, que nós temos que ser equilibrados como o tempero do sal. Nada na nossa vida tem que ser de mais ou de menos, mas tem que ser em equilíbrio. E ele pegou o sal. Sal é um alimento essencial diante de um tempero, sim ou não? Você pode pôr alho, você pode pôr muitas iguarias, mas se não tiver sal fica ruim. Verdade? Quando eu vou para o século 20, ali Roma dominava o comércio de sal. Por isso que deu o termo de salário. O negócio era igual ao ouro. Mas o sal não vem desta época. O chamego que Deus tem com o sal não é de agora. Quando eu vou para o livro de Levítico, quando seria ter ofertas, sacrifício e holocaustos de cereais, de animais, se colocava o quê? Sal. Para sacrificar. Existe um termo na Bíblia, em Números, que Deus fez uma aliança com o povo de sal. Mas o que tem a ver essa explicação, pastor? Eu quero que você entenda que Deus te trouxe aqui para deliberar algo que está travado no mundo espiritual. Mas se você não tiver um entendimento, seu coração se fecha. Mas agora Deus está abrindo o seu discernimento e está te explicando que você você foi chamado para ser sal na terra. O que o sal faz? Provoca sede. Sede de quê? De Deus. O sal não é para você ser sal para você, é para você ser sal para o próximo. Para que tenha sede de Deus, para que ele veja o equilíbrio de Deus diante da tua vida. É isso que Deus está falando com você. E ele escolheu o termo sal para trabalhar com o homem, para associar que tudo aquilo que o homem faz por demais não fica bom, por de menos não fica bom, mas chamou para andar em quê? Em obediência e equilíbrio. Então Deus está falando com você que você foi escolhido para ser sal da terra, para dar sabor. Sabor. O que eu faço com sal, pastor? O sal engorda o gado. Amém? Engorda gado. O sal tira a ferrugem. O que mais? Me ajuda aí. Me ajuda aí, gente. O que o sal faz? Ele dá sabor na comida, tira a ferrugem, derrete o gelo. O que mais? Tira chulé? Conserva o alimento, mas tira chulé também. Sabia disso? Faz medicamento. Isso aí. Quando a criança nascia, antes dessa tecnologia, dava um banho de quê? Salmoura. Para cicatrizar o quê? O umbigo emana o quê? O que emana o umbigo? Quando está ligado na mãe é o quê? Simboliza o quê da criança? Vida. Olha para você ver a associação que Deus faz com o sal. Quando você corta o dedo, você põe o quê? Cicatrizante, rápido e natural. Não é verdade? Mas o que me chama mais atenção é que Deus pegou deste elemento para nos ensinar que quando a gente ativa a nossa fé, as coisas acontecem.
Eu preciso do sal para ser liberto? Não. Para me ser liberto eu preciso o quê? Conhecer o quê? A verdade, não é verdade? Mas quando eu chamo para o mundo espiritual algo que está na palavra, isso aqui se chama logos. Fala comigo, logos. Simboliza palavra escrita. Quando eu pego a rema, que é a soma da logos, com a revelação do Espírito, eu tenho aquilo que Deus quer fazer em nós, em você, nas pessoas. Amém? Quando Jesus disse assim, ó, em meu nome, expulsarei, curarei, e vocês vão fazer obras maiores do que eu. Aí aparece algumas coisas que Jesus não fez, a gente quer taxar, mas não está isso na Bíblia. Então nós temos que tirar essa passagem. Quando as pessoas são guiadas pelo Espírito Santo com algo sobrenatural que não está na Bíblia, mas Jesus relatou isso. Vocês vão fazer o que eu fiz e obras. Quem está entendendo? A gente tem que deixar de ser religioso. E também não podemos ser místico. Ficar só em cima de misticismo. Mas a gente tem que usar a rema que Deus nos dá todos os dias. Qual que é a rema? A palavra somada no Espírito. É uma ação. E Deus te trouxe aqui para falar com você que se você precisa de tempero, Ele está aqui para dar. Se seu casamento está enferrujado, o sal vai desenferrujar. Se as suas finanças estão enferrujadas, o sal vai tirar isso. Eu estou falando uma linguagem espiritual. É loucura quando eu falo assim que o mar se abriu, sim ou não? É loucura quando eu falo que Elias bateu a capa e o Jordão abriu. É loucura quando eu falo que o machado de Josué flutuou. É loucura quando eu falo que o sol parou. É loucura quando eu falo que o profeta orou e o fogo desceu. É loucura mesmo, para quem perece. A Bíblia diz, por boca de Paulo, no 1 Coríntios, no verso 18, a mensagem da cruz é loucura para quem perece, mas é poder de Deus para quem vai ser salvo. Isso aqui para um religioso não serve de nada. Se você não acredita, nem passa, que você vai estar perdendo seu tempo. É o ato profético de crer. Quem está entendendo? O que é ato profético, pastor? A multiplicação dos pães e do peixe foi um ato profético. Pegou 5 e 2, multiplicou. Sim ou não? Precisou de quê? Mas Deus não é poderoso. Por que Ele não fez assim, ó, apareça pão e todo mundo come? Porque Ele tem propósito. Quando você alinha a sua fé diante de um ato profético, tudo aquilo que está travado fica e você passa. Quando você determina, eu vou passar nesse vale do sal, e aqui está simbolizando, a minha guerra diária, áreas da minha vida que está travada, eu vou passar e Deus vai me dar a vitória, assim como fez com Davi. Davi era conhecido na guerra, sim ou não? Homem bravo nas batalhas, rei, o maior rei que Israel já teve. Tanto é que teve até musiquinha para Davi. Saul matou? E Davi? Centena de milhares. Mas chega um ponto que Deus quer honrar Davi. Ele já era conhecido. Quando eu pego o texto não precisa abrir não. Quando eu pego o texto de 2 Samuel 8,13, eu vejo Deus falando assim: Davi se tornou renomado ao voltar da batalha em que matou 18.000 edomitas no vale do sal. Estava Abissai com ele. Ele era famoso, ele era conhecido, valente na espada, mas quando ele passou pelo vale, Deus deu renome para ele, e ele matou 18.000. 18.000 é muita coisa? Deus destacou esse texto para você, para falar que não importa o tamanho do teu problema, nem a quantidade.
Quando você determina em Deus e passa com Deus, tendo a sua fé em Deus, você passa, o problema fica. Você passa, o vício cai. Você passa, a restauração vem. Você passa, as finanças é restaurada. Você passa, firmando em Deus, em Jesus, e a tua vida é restaurada. Você passa, e aquilo que te prendia não aguenta, não resiste, porque o Senhor determinou isso diante da nossa vida. Como pode matar 18 mil? Isso é sobrenatural. Isso é coisa sobrenatural, é coisa surreal, é algo que vai além da nossa imaginação e da razão. É o que você vai fazer aqui hoje. Não tenha medo. Na hora certa, Deus vai mudar. Foi no Vale do Sal que a gente fez em 2017. Vale do Sal 2000 e... Quem lembra desse? Foi forte ou não foi? A gente, como de praxe, é o último a passar, né? Eu fui o último a passar, eu, pastora Maiara. Na hora que eu passei no vale, Deus começou a falar comigo. Quando Deus me usa para revelar alguém, é forte. Eu estou servindo a Ele. Mas quando Ele revela para você mesmo e te conta segredos, é algo sobrenatural. E eu passando no vale, 2017, eu dei testemunho, estava trabalhando na MRV Engenharia, quem lembra? Estava com um saláriozinho bom, a vida se ajeitando, estava morando com meu pai, com a minha mãe, com o menino, minha pastora grávida, aquela prova que o crente tem que passar para crescer. Se eu tivesse pulado a etapa, eu não ia ser pastor hoje. Não queira pular etapa. A prova vem para forjar o seu caráter. A dificuldade vem para você ver o quanto você é dependente de Deus. Você está entendendo? Tem que existir luta para que a glória dele manifeste. Senão você nem lembra dele. E ele permite sim, para a glória voltar para ele. E eu passando no vale, Deus falou comigo assim, ó: esse ano eu estou te treinando. O ano que vem eu vou te enviar. Falei, aonde, Jesus? Esse ano é treino. O ano que vem eu vou te enviar. Falei, amém. Aí na hora que eu acabei de passar, Deus falou comigo assim: sai do serviço. Sai da onde? Você sairia? Com salário na carteira, comissionado, com 8 meses de empresa, com a promoção para gerente lá no Campo Grande, Rio de Janeiro ou Piauí. Ser sincero, você saía? Você sairia? Se Deus te pedisse para sair do seu emprego? Sairia? Você ia falar, não, isso é coisa da minha cabeça. Mas a gente conhece a voz de Deus, não conhece? Aí eu falei com a pastora Maiara, Deus pediu para me sair. O beicinho tremeu na hora dela. Tipo assim, agora que a nossa vida vai sair do sufoco, amém. Ela só falou assim, se Deus falou. E Deus falou comigo assim, não precisa preocupar com nada, porque eu vou levantar pessoas para cuidar de você esse ano. Falei, oh Deus, eu creio. E Deus fez coisas maravilhosas na minha vida. Eu fui fazer uma visita com a pastora Cristina. Isso aqui não estava no script não, mas Deus está mandando falar com alguém, porque você está precisando ouvir para reativar a sua fé. Fui fazer uma visita com a pastora Cristina Felício Roxo. Quem lembra do Sérgio e da Natália? Todo mundo conhece. Natália estava de cama, nem morfina passava. Nós chegamos lá, eu entrei no quarto, eu senti aquela opressão, falei, meu Deus, isso aqui é enfermidade não, isso aqui é demônio. E caladinho. E na hora que a pastora falou, ora pastor Leão. Pastor não era profeta na época, né? Sou ainda, né? Unção não tira. Logo eu comecei a orar. Deus me trouxe o nome da prima dela.
E na hora que eu falei o nome da prima dela, ela manifesta. Trabalho. O anjo foi lá, arrancou o trabalho. E ela teve alta. Aquilo que nem morfina passava, porque era espiritual. Era algo que precisava ser quebrado. O inferno existe, demônio existe, anjo existe, Deus existe. Tem coisas na sua vida que é espiritual e que precisam ser quebradas. E Deus me usou em revelação para ele, nunca tinha visto ele. E aquele homem ficou grato por aquilo, porque ele achou que a mulher ia morrer. E ele fez compra para mim o ano de 2017 todo. Quem cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Eu não questionei a saída, eu falei, amém, Senhor, eu creio. Ele falou assim, Deus mandou te dar essa oferta. Ele não falou assim, eu estou te dando. Ele falou assim, Deus mandou. É forte quando fala assim, Deus mandou. Né? Que você vê que não é uma coisa que vem da pessoa. É algo que Deus está te mostrando que é Ele. Aí me deu uma oferta. No outro mês ele falou assim, aqui, Deus está mandando fazer compra para você todo mês. E eu fiz compra de coisas que eu nem comprava quando trabalhava lá e ganhava até um... É Deus que cuida. Deus que cuida. E apareceu ofertas não sei da onde. Uma aqui, uma ali. E não passou nada. Não faltou fralda, não faltou leite. A igreja também ajudou. Nesse tempo que a gente estava de preparo. Mas cumpriu. Hoje eu moro em Lagoa da Prata. Eu sou pastor lá, tem mais de um ano. Deus me enviou. Quando eu fui para Lagoa da Prata, dia 30 de novembro de 2015, eu dentro do carro com a pastora, falei, pastora, Deus vai mandar eu morar aqui. Ela riu, para menino. Ela nem lembra disso. Ali o Espírito Santo já falava comigo, eu vou te trazer para essa cidade, porque eu tenho propósito aqui. Ela riu, para menino, você é bobo. 2015, 30 de novembro. Eu estou falando para você, quando você ativa a sua fé com as coisas de Deus, as coisas acontecem. O que falta hoje em dia, devido à tecnologia, devido a muita opinião, você aprende uma coisa aqui, você vai para a internet, fala coisa totalmente contrária, você fica confuso. Por isso que ovelha tem que escutar o seu pastor, o seu aprisco. Entre aquilo que você ouve fora e ouve dentro, fica com o teu pastor. Para não causar confusão na tua mente, que o diabo entre aí. Amém? Eu quero falar com você, através desse testemunho, que a partir de hoje, tudo que o Espírito Santo falar com você, você vai fazer. Porque Ele respalda. Amém? Ele respalda. Você vai passar neste vale aqui, vai cair escama dos teus olhos, que não deixava você enxergar. Você vai passar neste vale aqui, os ouvidos que estavam tampados vão se abrir, no efatá, abra-te. Você vai passar neste vale aqui, o teu espiritual vai ser renovado. Tu vai passar no vale, o que tiver mandado para a tua vida vai cair por terra. Tu vai passar no vale, se tiver enfermidade, você falar assim, eu vou passar e vou ser curado, você vai ser curado. Deus está te dando carta branca hoje diante do vale. Tipo assim, ó, só passa e crê. E pede, porque vai vir testemunhos. Sabe o que me respalda na fé? Profeta é meio doido, é ou não é? Você fala e depois vira as costas e dorme tranquilo, você não quer nem saber. Eu sou assim. No início você fica preocupado. Nossa, será que foi Deus? Quando você está descobrindo é complicado. Mas depois você entrega e vai embora. Aí tem uns abençoados que nem fala que cumpriu as bênçãos. Aí você fica assim, ó Deus. Mas cumpriu. Eu estive aqui nos últimos dias. Veio mais de 10 testemunhos de coisa de 2016, 2017, 2018. Porque quando Deus fala, Ele cumpre. Por último, o que eu lembrei foi do sargento Lara. Quem lembra do dia? Que ele ajoelhou ali e Deus falou assim, eu estou rasgando uma causa sua em dezembro. E tá um apartamento. Ele falou, pastor, cumpriu do jeito que o senhor falou, hoje eu estou lá no apartamento. Até o dia foi o mesmo. Porque ele creu. A chave não é
aqui. Sou igual a você. O que liga aquilo que Deus demanda na tua vida é a sua fé. Não adianta eu ter fé em você não. Jesus falava isso. Vá, tua fé salvou. Vá, tua fé curou. Ele nunca falou assim, eu te curei porque eu sou poderoso. Eu te salvei porque eu posso. Não. A sua fé te levou a isso. Por isso que eu entendo quando a Bíblia diz que se eu tiver fé, mesmo que seja num tamanho, num grãozinho de... Eu vou falar assim, monte. Daqui? Você está entendendo? A mostarda é o menor grão que tem. Deus está ensinando a gente, por menos que seja, o importante é ter. Porque Ele que vai desenvolvendo a sua fé. Começa pequenininha, mas depois que você vê um pé de mostarda, é grande ou pequeno? A semente é pequena. Nada começa grande. O que nasce grande é mutante, X-Men. Tudo nasce pequeno e vai crescendo. A fé também é assim. A sua vida com Deus é assim. Está crescendo coisas na sua vida e você não está vendo. Ele fez diferente. Ele fez o jardim dentro de nós, para Ele passear todos os dias com você. Mas está faltando uma coisa no meio da igreja: escutar. É forte quando Apocalipse fala assim, ó. Quem tem ouvidos? O quê? O quê? Tem muita gente que não tem ouvido. Entra culto, sai culto, fica do mesmo jeito, porque não tem acreditado. Social, desencargo de consciência, interesses. Deus está chamando você para relacionamento. Por isso que você vai ser quebrado aqui. Quando Jeremias vai lá no capítulo 18, o interessante é que não é Deus que quebra o vaso, é o vaso que quebra na mão de Deus. Nós cantamos aqui consagração, porque é a vida que você vai ter com Ele, dando honra, dando glória, somente a Jesus. Vão ter pessoas que vão passar mal aqui, vão ter pessoas que vão vomitar, vão ter pessoas que vão ser curadas, libertas, vão ter áreas da sua vida que você vai falar assim, mas como pode? Foi sua fé. O vale do sal é decisão, é onde você entra por tudo ou nada. Ninguém vai para a guerra para morrer. Quem vai? Todo mundo entra para vencer. Davi venceu no sal, ficou renomado. Eu quero falar para você, diante de Deus, Rébia, Loexia, que quando você passar aqui, o seu nome vai ser diferente. Eu já vejo o anjo trazendo a caneta e reforçando o teu nome. Está soprando o teu nome para o reino e para a glória dele. O nome de Davi foi renomado, não é para ele se exaltar, foi para o nome de Jesus crescer. Foi para o nome de Yahvé crescer. Davi, ele é tão pecador, mas ao mesmo tempo tão adorador, que quando ele vai resgatar a arca da aliança, ele tira a sua roupa de rei, ele manda a arca na frente, falando para nós assim, ó: eu sou até rei, mas na minha frente vai o Rei dos Reis. Eu sou rei até enquanto o Senhor me permite, mas na hora que o Senhor chega, eu sou servo. Na hora que o Senhor chega, eu viro adorador de novo, o mesmo da harpinha, mas agora eu quero é dançar na tua presença. Ele fala assim, ó: meu lugar é em adorar, porque quando eu te adoro, o Senhor me posiciona. Não é eu que me posiciono, é o Senhor que me posiciona. Davi estava falando isso. Muita gente quer se posicionar, para com isso. Só adora, porque Deus vai pegar o suia. Deus está pegando pessoas aqui hoje, ó. Na hora que você adorar, Deus está te posicionando para a honra. Vai ter pessoas que vão te criticar. Mical falou assim: que ridículo, tirou a roupa, dançando igual bobo. A Bíblia diz que imediatamente o seu útero fez assim, ó, estéril. Cuidado
de você criticar algo que você não entende. Parece besteira, parece bobeira, mas Deus tem os mistérios dele. É para quem crê. Davi creu naquilo e recebeu. Mical condenou, também recebeu. Você crendo ou não crendo, você vai receber de alguma forma. Quem está entendendo? Quando eu vou lá vou acelerar aqui. Quando eu vou lá para Eliseu, Elias e quem? Aonde Elias estava, Eliseu estava atrás. Aonde Elias estava, Eliseu está atrás. Mas Deus fala para Elias assim, aqui, ó, vou te recolher, vou te reenvolver. E ele já tem a revelação que Deus ia chamar ele. Falou antes de levar, não falou? Muito tempo. Tanto é que ele teve algumas missões depois. E ele falava com Eliseu assim, aqui, ó, fica aqui, eu vou ali resolver. Não, eu vou contigo. Eu vou contigo. Porque ele acreditava nos mistérios que estavam na vida de Elias. Amém? E chega um momento que Deus chama ele. A Bíblia diz que quando eles chegam num determinado lugar, dentro de uma aquário? Aonde que Elias estava com Eliseu? Quando foi arrebatado? Gente, você está lendo Bíblia não? Ninguém? Não. Ele atravessou o rio. Quem lembra? Ele bateu, abriu o Jordão, passou os dois. A Bíblia diz em algumas traduções que eles chegaram próximo de uma caverna. Próximo do caverna. E que veio um cavaleiro e separou os dois. E Elias foi reenvolvido no rede e levado, e a capa cai. Na hora que antes da capa cair, eles têm um diálogo. Elias fala assim, chegou meu tempo, Eliseu, o que tu quer que eu te faça? Aí ele, eu estava esperando ouvir isso. Eu quero a porção dobrada do seu espírito. Aí Elias falou, dura que me pedes, mas se tu veres eu subindo e minha capa caindo, vai ser assim como tu quisestes. Ele subiu, a capa desceu. E não esperou 1 ano, 2 anos, 3 anos, porque quem tem fé, na hora que recebe já pratica. A Bíblia diz que com a mesma capa que ele abriu, ele voltou e falou assim, com ele funcionou. Estou com a unção. O Deus da vida de Elias, que agora é o meu Deus, abriu. E ele passou. Passou? Só que a Bíblia diz que tinha uma cidade. Qual é o nome dela? Havia uma cidade, a qual Eliseu é 2 Reis 2,19. Que é uma boa habitação, mas porém, a água é má e a terra era estéril. É o quê? A água era ruim e a terra não produzia. 2 Reis 2,19. E ele disse, trazei uma nova travessa de sal, ou um novo prato de sal. Então saiu ele a um manancial das águas, e deitou o sal nele, na onde? No manancial, e disse assim, Senhor, sararei essas águas, não haverá mais nelas morte, nem esterilidade, ficarão, pois são aquelas água dos dias até hoje, conforme a palavra de Eliseu tinha dito. Deus usou o sal mais uma vez. A pessoa que é capacitada com a unção, ela não tem medo de realizar aquilo que ela foi chamada. Ele não esperou 1 mês, 2 meses. A Bíblia diz que em sequência ele saiu, bateu, o rio abre. Ele passa e vem diante dele, porque o povo sabe quem que é profeta e quem não é. Tinha outros 50, mas foi diante dele e falou assim aqui, ó, as águas aqui não são boas, nem a terra fértil, não produz. O que ele fez? Pegou uma porção de sal, jogou na nascente do rio, e as águas foram purificadas, e a terra se tornou frutífera.
Eu quero falar para você que na mesma unção de Eliseu, aquilo que está ruim na tua vida, a Bíblia diz que quando eu coloco a planta dos pés, eu adquiro. Sim ou não? Por herança. Na hora que você pisar no sal, tu vai tomar posse da sua vitória. E a água da sua vida, situações da sua vida que estavam ruins, vão ser purificadas. E aquilo que não estava frutificando, vai frutificar. Isso é ato profético. Isso é acreditar. Por que ele não pôs açúcar, pastor? Por que ele não pôs um elemento da época aí, milho? Por que ele não colocou tâmara? Por que ele não colocou figo? Por que ele não colocou uva? Deus escolheu este elemento para purificar, para conservar, para consagrar a vida do crente. E ele vem fazendo isso desde o Antigo Testamento. Deus hoje está abrindo um portal no mundo espiritual. Está ativando as nossas fés em uma só, para acontecer o propósito dele aqui esta noite. Você está entendendo? O Vale do Sal 2017 mudou minha vida, mudou minha realidade, mudou as minhas vontades, cumpriu o propósito, mudou de muitas pessoas, foram muitas pessoas libertas. Sabe o que as coisas acontecem? É porque o povo tem fé. Se deixar de ter fé, as coisas podem acontecer. A gente fez aqui o sangue de Jesus, quem lembra? Depois do Vale do Sal, a mulher, ela tinha 3 centímetros, uma perna maior que a outra. O anjo pegou ela ali, esticou o pé dela, saiu sem a muleta. Quem lembra disso? Deus fez tanta coisa no nosso meio, a gente esquece. Tem memória fraca. Paramos de acreditar, achamos que a unção está diante da pessoa. A unção está na sua fé. É ela que ativa a unção que quebra o jugo. Pode ser uma criança que estiver aqui. Por que eu falo uma criança? Porque uma criança ainda não é qualificada. Não tem testemunho de vida, sim ou não? Ela está aprendendo. Mas se ela estiver aqui em Deus, o que determinar aqui vai acontecer. Vocês têm que acreditar nisso. É a fé que abre a unção. Não é a pessoa, não é você, é a sua fé. Você tem deixado de receber porque está faltando fé. O primeiro dom que eu pedi para Deus não foi de revelação, não foi de cura. O primeiro dom que eu pedi a Deus buscando no monte foi de sabedoria e dom de fé. Porque não adianta eu curar, não adianta eu profetizar e chegar em casa e não ter fé nem para mim. Eu ia ser que é profeta chorão, igual o Jeremias, desacreditado. Sempre eu falava assim: Senhor, me dá dom de fé, me dá sabedoria. No monte, sempre, sempre, sempre. Foi o primeiro que Ele me deu. Porque sem essa fé também você não ativa os outros. Porque o trem é surreal. Um dia eu estava pregando numa igreja, na Assembleia de Deus. E eu pregando, o anjo desceu lá atrás, do lado de um homem. Eu falei: meu Deus. Bairro Maracanã ali. Aí Deus falou comigo assim: 3 dias atrás aquele homem puxou a respiração 3 vezes. A esposa olhou para ele e falou assim: Deus, não tira meu veinho. Falei desse jeito, do jeito que a mulher falou. Não tira o meu? Eu falei: fica de pé, Senhor. Deus revelou. E imediatamente Deus trocou o coração dele. Deus deu um coração do alto. Ele creu. A cirurgia foi ao vivo. Não colocamos a mão nele nem nada. Abrimos a camisa. Emanava azeite do peito dele. E o coração dele mexia. Deus faz umas coisas que vocês ainda não têm experiência e às vezes não acreditam. Quem está entendendo? Quem está entendendo?
Você tem que crer. Imagina se eu não tivesse crido. Ia acontecer alguma coisa também? Eu não ia falar nada. O homem também não ia entender nada, mas ele creu. Hoje tem aqui, além de anjos para te libertar, tem 9 anjos aqui nesse altar. Cada um com uma porção. Porque o dom não foi feito para um ou para outro, foi para todos. A seara é grande. Poucos são. Você vai passar no Vale do Sal, mas Deus vai te entregar um dom aqui no altar. Porque Ele quer te ver trabalhando. O que ativa o dom, pastor? Vida com Deus. O que faz as coisas acontecer? Unção. Deus é tão justo que Ele dá o dom e a Bíblia fala que o dom é irrevogável. Eu conheço pessoas que eram cristãs, são desviadas, mas é usado até hoje. Com o dom. Mas Deus não te quer assim, sal fora da terra. Ele te quer para salgar. Por isso que você vai passar na libertação e receber. Porque Deus não deixa a casa vazia, Ele logo preenche. O Espírito Santo quer preencher a sua vida com dons espirituais. Tem 9 anjos neste altar. Ai, Bíxia. Floei, vai ser um culto de poder. Amém? Quem tem dúvida do que o sal faz? É muitas coisas. A gente vai ter tempo de conversar. Mas eu abri sua mente. Foi Deus quem escolheu. É mistério. A Bíblia não explica por que Ele escolheu. A Bíblia não explica por que Ele te escolheu. A Bíblia não explica. Tem coisas que você vai só entender lá e tem coisas que você não vai entender. Por isso que se chama mistério. Já viu quando a pessoa fala assim, isso é mistério? É algo inexplicável. Amém? Nem tudo vai vir um discernimento, mas tudo tem respaldado.